Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso curso Freud, além do princípio do prazer, nessa lição nós já vamos entrar no texto do Freud. Então, nesse slide, eu gostaria de frisar para vocês a datação do texto. O texto foi escrito em 1920, então nós temos até 1920 o princípio do prazer e o princípio da constância como princípios fundamentais dentro da psicanálise. Em 1920, nós temos o famoso tournant do Freud, que é a virada, no qual ele introduz o além do princípio do prazer e logo em seguida também vai mudar toda a topologia do funcionamento psíquico. Então, até 1920, nós temos também o inconsciente, o pré-consciente e a consciência ou consciente como lugares psíquicos, e após 1920 a gente vai ter a segunda tópica, a segunda região psíquica, que vai ser o ego, o id e o superego, que nós veremos em um curso mais para frente. O que é o princípio do prazer? O que é o princípio da constância? Então, nesse texto, Freud resume para a gente da seguinte forma: diminuição da tensão, evitando desprazer ou produzindo prazer. Então, a tensão, quando ela é diminuída, ela evita o desprazer ou ela produz o prazer. Nas palavras do Freud, em psicanálise, relacionamos prazer e desprazer com a quantidade de excitação presente na vida psíquica, quantidade que de alguma maneira não está presa, de modo que nessa relação o desprazer corresponderia a um aumento e o prazer a uma diminuição dessa quantidade de excitação ou então de tensão. E embaixo ele faz o link com o princípio da constância. Os fatos que nos levaram a crer na hegemonia do princípio de prazer na vida psíquica também remontam à suposição de que o aparelho psíquico teria uma tendência a manter a quantidade de excitação nele presente tão baixa quanto possível, ou pelo menos constante. De certa forma, como uma derivação. Para que o princípio do prazer aconteça, o princípio da constância também tem que estar presente. A psique tem que tender a uma constância, senão nós teríamos o tempo todo um aumento do desprazer e nós viveríamos só no desprazer. Então, por que um além do princípio do prazer? Já no começo, nós vamos ver 3 pontos que vão levar o Freud a supor que existe algo além desse princípio do prazer, existe algo a mais do que esse princípio que até então norteava a psicanálise. E são esses 3 pontos aqui: neuroses de guerra ou neuroses traumáticas, o Fordá, que nós vamos ver o que é, e a compulsão à repetição. Neuroses de guerra, a gente tem que lembrar que 1920 é logo depois da Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi entre 1914 e 1918. Nesse período, Freud já estava atendendo pacientes que eram soldados, que foram para a guerra e voltavam com neuroses. E neuroses eram essas que eram diferentes das neuroses que ele estava acostumado a tratar. Era o que a gente chama hoje, no DSM-5, como transtorno do estresse pós-traumático. Tem o trauma, então ele fala de neurose de guerra ou neuroses traumáticas. O Fordá é uma brincadeira de uma criança que ele observou, e eu vou descrever no slide a seguir. E a compulsão à repetição é a tendência a repetir sintomas, a repetir o desprazer. Então, esses 3 pontos vão gerar a ideia para o Freud de que existe provavelmente na psique algo que está além do princípio do prazer. É importante lembrar que nesse texto ele sempre menciona a ideia de que é um texto que ele está supondo, ele não tem certeza se existe mesmo além do princípio do prazer, ele está levantando uma hipótese e está tentando seguir essa hipótese até o final. Então nós temos acidentes, uma pessoa que sofre um acidente de moto, de carro, alguma coisa parecida, neurose traumática ou neurose de guerra. Então ele faz essa distinção entre medo, ansiedade, susto e receio. Lembrando que o Angst é normalmente traduzido como ansiedade, em algumas traduções aqui para o português, e também para o inglês foi traduzido como anxiety. Então eu marquei esse trecho para mostrar para vocês essas definições do que é cada um. Medo, Angst,
denomina um certo estado como de expectativa diante do perigo e preparação para ele, mesmo que ele seja desconhecido. Receio, Furcht, requer um objeto determinado do qual se tem medo, Angst. Susto, Schreck, porém, nomeia o estado em que se entra quando se corre perigo sem se estar preparado para ele e acentua o fator da surpresa. Essa é uma citação também do Além do Princípio do Prazer. A vida onírica da neurose traumática, da neurose de guerra, apresenta a característica de sempre reconduzir o doente de volta à situação de seu acidente, do qual ele desperta com um novo susto. A gente utiliza as definições do slide anterior aqui nessa citação. Eu mencionei para vocês que é parecido com o transtorno do estresse pós-traumático. Na época eles chamavam de neurose de guerra ou neurose traumática. Isso, a vida onírica, o que é a vida onírica? São os sonhos. Uma pessoa que foi para a guerra, uma pessoa que sofreu um acidente, uma pessoa que teve um trauma no sentido de realmente ter um impacto tão grande, que ela ficou traumatizada, como a gente fala, faz com que você também coloque em xeque esse princípio do prazer como fundamento da vida psíquica. E aí o Freud vai trazer, deve existir algo além do princípio do prazer. Por quê? Porque os sonhos dessas pessoas não encaixam na interpretação dos sonhos. Não encaixam como uma realização de desejo, ainda que a gente possa colocar aqui o acidente que está se repetindo, ou que alguma coisa traumática que está se repetindo no sonho pudesse ter relação com algum conflito interno entre a consciência e o inconsciente. O Freud já argumenta nesse texto para a gente que talvez seja a hora de admitir tipos de sonhos que não se encaixam como realizações de desejo. E o Fordá, o que é o Fordá? Fordá são duas palavras em alemão. O Freud diz: pude observar a primeira brincadeira de um garotinho de 1 ano e meio criada por ele mesmo. O mais importante é que nunca chorava quando a mãe o deixava por horas. Essa boa criança passou a apresentar agora o hábito, às vezes incômodo, de atirar todos os objetos pequenos que conseguisse pegar para bem longe de si. Ao mesmo tempo, com uma expressão de interesse e satisfação, emitia um sonoro e prolongado "oh", que, segundo o julgamento da mãe e do observador, não era uma interjeição, mas significava forte. A criança estava segurando um carretel de madeira enrolado com um cordão. Atirava o carretel amarrado no cordão com grande destreza para o alto, ao mesmo tempo que pronunciava seu "ó" significativo. Depois puxava o carretel pelo cordão de novo para fora da cama e saudava agora seu aparecimento com um alegre "dá". Esta era então a brincadeira completa, desaparecimento e retorno. Então, for, dá. Ele estava reencenando o desaparecimento e o retorno de sua mãe. Pergunta: como então conciliar com o princípio de prazer o fato de que a criança repete como brincadeira essa experiência dolorosa para ela? Essa questão que o Freud coloca, e por isso ele pressupõe um além do princípio do prazer. Como conciliar, e é a pergunta que eu também resumo para a gente concluir essa videoaula, como conciliar a neurose traumática, a neurose de guerra e a compulsão à repetição dos sintomas na análise com o princípio do prazer? O que é essa compulsão à repetição na análise? O Freud vai mencionar mais para frente, nós vamos ver na próxima lição, como que o paciente ele tende a repetir um tipo de relação que ele teve durante a infância. E o Freud vai trazer, por exemplo, o complexo de Édipo para explicar isso. Digamos, um homem que vai repetir a relação dele com o pai e a relação dele com a mãe ali na análise. Ele vai transferir esse conflito psíquico para a análise. Então ele está tendo uma compulsão a repetir essa relação. Mas não só essa relação, ele pode também ter uma compulsão a repetir um sintoma. Um caso muito comum, né, no consultório é quando a pessoa tem um certo tipo de medo. Por exemplo, ela tem medo de andar de elevador. E aí ela vai, com a análise, ela começa a perceber por que ela tem esse medo, ela resolve esse medo, ela se cura desse medo. Mas logo em seguida aparece o medo de andar de ônibus. Aí ela cura ou continua com medo e depois aparece o medo de lugares abertos. Depois o medo de comer em público e assim por diante. Ela tem uma compulsão a repetir esse sintoma. E se nós pegarmos o princípio do prazer e o princípio da constância, simplesmente a gente não consegue encaixar esses fenômenos,
né, a brincadeira da criança que traz de volta para ela o desaparecimento da mãe. A gente não consegue encaixar a neurose traumática, a neurose de guerra. A gente não consegue encaixar a compulsão à repetição na análise e também na vida. E o que é, então, esse além do princípio do prazer? Como isso funciona? Será que isso se sustenta? Será que essa hipótese do Freud se sustenta? É isso que nós vamos ver nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, por favor, entrem em contato comigo. Vocês podem deixar comentários aqui no site, enviar mensagem privada para mim, aqui também dentro do site, ou então enviar e-mail para mim. O meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com. Até a próxima lição, pessoal. Um grande abraço.